Esses dias eu assisti um documentário e um filme maravilhosos que eu queria muito dividir aqui com vocês. O documentário tem no Netflix e o filme eu assisti no YouTube, daqui a pouco eu falo do filme. O documentário é Eu, Ed. Na verdade, fala sobre a vida do Ed Murphy. E tem uma fala que ele traz nesse documentário, então alerta spoiler se você ainda quer ver esse documentário, esse filme, porque eu vou falar um pouquinho sobre a história de cada um deles. Nesse documentário, o Ed Murphy fala a seguinte frase: eu, na minha vida, não busco dinheiro, eu busco paz. Porque se você não tem paz, você não tem dinheiro. E se você acessa a paz, você consegue absolutamente tudo que você quiser na sua vida. E eu achei muito simples, mas ao mesmo tempo muito interessante a fala do Ed Murphy, porque ela é óbvia demais, mas geralmente a gente negligencia quando a gente chega nas situações de alerta da nossa vida, né? Claro que o foco hoje eu queria trazer mais falando sobre essa questão do dinheiro e o quanto muitas vezes o dinheiro não está atrelado a esse movimento da paz e trazer essa frase que tem muito a ver com o que a gente, na maioria dos dias, vivencia. Quando, por exemplo, né, falta essa parte muito importante da nossa vida, que é o dinheiro, a primeira coisa que nos acontece é uma perda da sensação de segurança, é uma sensação muito forte de escassez, a mente entra em um estado de desespero. E aí, como a gente já viu em outros vídeos que a gente conversou aqui, não tem como a gente acessar a criatividade, a gente acessar nada de bom quando a gente está no nosso senso de urgência, né? Como se estivesse matando um leão ali por dia. E de fato, as circunstâncias, elas podem parecer ameaçadoras e desesperadoras, mas na maioria das vezes a gente não consegue sair do lugar se a gente está num estado de alerta, né, num estado de desespero. Então, um dos meus trabalhos, né, como psicóloga é justamente ajudar o paciente a entender a diferença entre dor e sofrimento. A dor realmente pode ser essa situação financeira, digamos assim, que você não está bem financeiramente, mas o sofrimento, ele advém de muita resistência ao que é. E essas crenças em relação ao dinheiro, muitas e muitas vezes coloca essa sensação de que a qualquer momento eu vou perder, de a qualquer momento, né, posso não ter mais, ou se eu tenho aqui, eu preciso segurar para continuar mantendo esse dinheiro aqui na minha vida. E realmente isso acaba se tornando o oposto do sucesso. O outro filme que eu queria falar para vocês é um filme maravilhoso, chama The Color Room. É a vida de uma ceramista inglesa que ela começa o filme ela na fábrica, que ela trabalhava como pintora de cerâmica, e tem todo o desenrolar, a jornada de herói, digamos assim, dela, para que ela alcance ali o sonho dela, né? Se tornar ali alguém que trabalha manuseando argila, ela chegava a roubar argila do resto da fábrica para poder fazer em casa, né? Ela acaba tendo muito o apoio do dono da fábrica e ela passa a ter um ateliê, digamos assim, um espaço só para criar peças totalmente inovadoras para a época, né? Século XX, acho que era século XX, a época em que ela tinha essas obras de cerâmica com cores muito vibrantes, que era totalmente o oposto do que se fazia na época. Tanto o Ed Murphy quanto essa personagem, que não sei se o nome dela é Cliff, eu esqueci o nome da personagem, mas tanto um quanto o outro tem uma característica muito forte quando a gente escuta o Ed Murphy falando e quando a gente escuta e vê essa personagem aí do filme fazendo e falando, a lógica é mais ou menos a mesma. No caso do Ed Murphy, desde muito criança, ele dizia que aos 18 anos ele ia se tornar uma pessoa famosa. Isso ia acontecer aos 18 anos. Quase quando ele estava beirando aos 19, ele foi parar num programa de televisão humorístico muito famoso e aí ele deslanchou a carreira dele, exatamente como ele previu. E essa ceramista aconteceu algo muito semelhante.
ela simplesmente não queria ficar na mesma posição que a irmã ficava, toda a vida fazendo aquele mesmo trabalho, aceitando um salário, e naquela época se passava fome, então a mãe dela falava, você não vai mudar de posição agora, por que você está querendo se mexer atrás disso, não vai atrás disso, e ela fez justamente o oposto, ou seja, ela saiu de uma sensação de segurança, de dinheiro, por exemplo, salário como pintora de cerâmica e foi atrás de uma coisa completamente nova e inusitada. E ela foi mesmo até o fim. A mesma lógica é a lógica do Ed Murphy. Então, ele traz uma fala que parece óbvia, mas é muito difícil da gente pôr em prática, de que se você quer realmente transcender, se você quer realmente ter sucesso do ponto de vista, inclusive financeiro, né? Sucesso ele não tem a ver com finanças, mas se você quer ter sucesso até do ponto de vista financeiro, então não peça dinheiro, peça paz. Deseje paz, viva a paz, esteja num estado de não resistência ao que é, né? As situações circunstanciais, isso eu já falei aqui em alguns vídeos da nossa vida, elas passam. Né? Então, se a gente está passando por algum processo financeiro muito difícil e não está no nosso controle, às vezes vem uma fala que faz uma perturbação um pouco maior. Ah, por que isso está acontecendo comigo? Ah, não acredito que isso está acontecendo comigo. Ah, não deveria estar acontecendo isso comigo. Quando na verdade, muitas e muitas vezes, isso é uma fala de resistência que só implica alcançar mais dor e mais sofrimento, ao invés de simplesmente ficar tentando ao máximo estabelecer um outro patamar do ponto de vista emocional para que as coisas possam fluir e que nessa melhora, num estado de paz, haja criatividade, haja aquilo que a gente já viu em outros vídeos aqui, a persistência para alcance de objetivos. No caso do filme, né, da The Color Room, acontece que a ceramista ela vai colocar a obra dela, o dono da fábrica aceita, coloca fé naquilo, diz que a coleção dela é maravilhosa, impõe essa coleção numa feira e não vende nada. A fábrica quase entra em um fracasso, quase vai falir praticamente, e ela chega para ele e praticamente ela briga com ele. Ó, você é o mesmo cara que incentivou eu fazer a coleção e agora você está querendo, né, aceitar tudo. Como assim aceitar? Não, não vamos aceitar. A gente vai tentar entender o que é que está acontecendo aqui, vamos resolver o problema e vamos vender essas peças. E assim ela entendeu que se ela vendesse as peças para homens, mercado masculino, eles não iam ver o potencial das peças. Se ela vendesse para mulheres, e sim, ela venderia todas as peças. Porque o que aconteceu foi que o foco estava errado. Então, é exatamente isso que acontece com as mentes das pessoas, que acabam enriquecendo, e aí eu falo enriquecer não só do ponto de vista abundância geral, mas financeiramente falando, é que diante dos obstáculos essas pessoas não olham para o obstáculo, elas olham para a meta, elas olham para o objetivo. E por isso eu queria até trazer esse livro aqui, que, desculpa, esse livro aqui, inclusive eu tive até, quando eu fui comprar ele, vergonha de comprar, na época quando a minha mente trabalhava bem contra mim, porque eu pensava assim, primeiro, né, isso não tem nada a ver com ciência, né, não tem nada a ver com o que eu trabalho. Quem sou eu para estar buscando esse livro? Eu tinha essa mentalidade. E também a palavra enriquecer, como se fosse para algumas crenças que eu tinha antigamente, como se fosse uma coisa errada, né? Como assim? Eu estou olhando para isso? Não deveria olhar para isso. Mas esse livro aqui do Rio, ele fala muito sobre ele estudou mais de 20 anos, né, várias mentes milionárias e ele trouxe muito essa perspectiva de exemplos, né, como o Henry Ford, que não desistiram, que simplesmente foram até o fim na meta. E para estar até o fim da meta, você precisa de uma mente mais forte. E essa mente mais forte, ela não é contrária à dor, mas ela é insistente na dor. Ela não olha só a dor, ela não olha só o obstáculo, mas ela olha a possibilidade de ganho lá na frente. Então, se você tem essa mente que entende que você precisa estar num estado de paz, para nesse estado de paz você conseguir criar alguma coisa, e se acredita, como o próprio Ed Murphy falou,
que é nesse estado que tudo é possível e não necessariamente no dinheiro, porque assim, você alcança dinheiro e perde dinheiro o tempo inteiro. Quantos exemplos de pessoas que ganham na Mega Sena a gente tem e essas pessoas acabam não conseguindo manter a riqueza com elas, né? Isso vem de uma mentalidade que tem relação com forte escassez. Então, o que chega primeiro é a mente. Então, a gente tendo uma mente mais fortalecida, uma mente que aprende a lidar com o mal-estar. Mal-estar, inclusive, é um termo muito usado pela Marshall Linehan. Eu trago muito aqui a Marshall Linehan para vocês, mas que fala muito sobre a importância da gente regular os nossos estados da mente, da gente aceitar as situações adversas que a gente vive naturalmente na vida, porque a Marcia fala assim, não é que a dor não exista, aceita que o sofrimento exista, mas você pode, dentro do sofrimento, não piorar mais as coisas. É justamente nesse estado, dessa mente de desesperada, que a maioria das ações ruins que pioram a situação acontecem. Então, a fala do Ed Murphy, ela é bem dentro dessa linha de entendimento de regule as suas emoções, esteja num estado de regulação emocional, esteja num estado de paz, de tranquilidade, o máximo de tempo que você conseguir. Isso não quer dizer que você não vá ter esses outros momentos, né, adversos, inclusive ameaçadores, como uma situação financeira ruim, mas tente ao máximo possível estar nesse estado de paz, entendendo bem a meta, ou seja, aquilo que você deseja, e que quem chega antes daquilo que você deseja é a sua mente, né? Não só a parte material que vai vir como consequência. Então, o que o Ed Murphy falou, que eu quis trazer aqui para vocês, é uma coisa muito óbvia, mas que muitas e muitas vezes a gente não olha e não valoriza, que é a importância da gente buscar esse estado de paz, esse estado de tranquilidade, que nesse estado a gente não está nesse senso de urgência e nesse estado a gente pode criar mais e a gente pode obter muito mais facilmente outras coisas, inclusive dinheiro, né? Porque se a gente só busca o dinheiro, a gente fica só focando muitas e muitas vezes no que é material, no que está claro ali, e que esse claro que você está enxergando, que é o material, pode nem ser o estado que você deseja chegar. É o estado ali que está aparecendo como uma realidade. Mas esse estado, ele não, muitas vezes, não tem a ver com o que você quer. Mas imagina se o Ed Murphy ficasse ouvindo as falas das pessoas da família dele que diziam, você não vai dar em nada. Ah, tá doido? Vai lá fazer isso aos 18 anos. Quem você pensa que é? Ele não escutou nada disso. Ele focou no que ele precisava fazer para ele alcançar aquela meta aos 18 anos e não ouviu o burburinho. A realidade dele era de extrema pobreza, ele estava num ambiente onde, inclusive negro, né? Como que ia fazer sucesso num ambiente de brancos? E ele realmente ele funcionou como aquele que abriu as portas para muitos outros negros fazerem sucesso na televisão, porque simplesmente ele não focou nessas circunstâncias, ele focou em estar preparado para quando chegasse os 18 anos e ele fizesse sucesso. Inclusive ele conta isso no documentário, né, que ele não se destruiu como algumas dos artistas que ele idolatrava na época, porque justamente desde o início ele se trabalhou para esse momento, que foi quando ele alcançou a fama. Né? Então a fama não mudou a cabeça dele porque ele nunca esteve focado no dinheiro. O dinheiro era consequência, né? Mas o foco dele sempre foi, né, alcançar mais dele mesmo, adquirir mais dele mesmo, ter o tal do sucesso, ter a fama, né? Estar nesse estado do que necessariamente o dinheiro. Então o dinheiro veio como uma consequência desses estados que já estavam ali instalados dentro dele, que era um estado de paz. Bom, estou vendo aqui que a gente precisa encerrar o nosso vídeo e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Até!